A gente detém a cadeia toda. A gente Legal. industrializa, comercializa, entrega, instala e faz manutenção. E aí foi quando a gente começou a estudar. Eu falei, cara, desse jeito não dá. Tributação hoje é o nosso maior gargalo. A gente falou, cara, a gente precisa ter um planejamento melhor aqui para conseguir gerenciar essas empresas. A gente sempre foi uma empresa que queria saber desenvolver melhor. E então a gente sempre teve essa preocupação. Então as contabilidades, o que elas entregavam para a gente não era o suficiente que a gente gostaria de saber, né? Sim. E a gente pegava o DRE e não fazia sentido, né? A gente olhava o caixa lá, o caixa tava com 2 milhões no caixa lá, e você, tá, mas é 2 milhões do quê? Para onde? Entendeu? Não fazia sentido. E a gente sabia intuitivamente também que dava certo, que tava crescendo e tava dando certo. Mas a contabilidade não espelhava aquilo que a gente queria realmente. A indústria, ela é um investimento contínuo. Ou é em máquina, ou é em sistema, ou é nós que temos frota também. Então, a gente ficava se perguntando assim, tá, a gente está comprando o caminhão, mas como é que está isso? Qual é a nossa capacidade produtiva? Será que a gente está comprando o caminhão? Por que a gente está investindo mais nisso? A gente investia, mas no feeling, entende, Daniel? E a gente não queria mais isso. A gente queria investir na certeza, sabe? Mais assertivo. E aí, nessa busca de conteúdos, foi quando a gente achou a Trize. Né? Não era bem um planejamento tributário, né? Porém, como é que eu posso dizer? Era um planejamento orçamentário junto com coisas de contabilidade e algumas coisas assim. E eu falei, mano, eu acho que é por aqui. Foi quando a gente descobriu a Trize, né? A gente fez a reunião com o pessoal e falou, olha, eu acho que aqui vai ser um caminho bom para a gente conseguir ter uma visão melhor e conseguir se organizar a empresa aí para ter um direcionamento melhor, né? A gente sabia que dava certo, mas a gente não sabia como, por quê, quanto, para onde vai, o que faz, entendeu? Então, e a gente sempre teve uma coisa que, como é que eu posso ser meio cauteloso? Assim, se a gente não tem certeza daquilo, a gente não quer entrar. E isso também é um pouco ruim, porque para quem é empresário, para quem vai investir, você tem que ter, como é que eu posso dizer assim, um pouco de loucura para ir para frente, entendeu? Então, se tem alguma coisa que te prende, acaba te limitando. Então, foi quando a gente achou a Trize e começou o nosso primeiro planejamento orçamentário. A gente começou com o Trize, que daí o Mano apresentou, a gente começou a participar, eu comecei a perceber que a gente queria isso. Tá, vamos colocar aqui na mesa tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, e ver se realmente tudo que a gente está investindo em estoque, mas tem mão de obra, em máquina, mas tem capacidade produtiva de hora homem. Isso que foi dando também mais gosto, né, Rafa? Porque a gente investe muito, os investimentos são investimentos próprios, a gente não pega financiamento, nada. Então a gente queria direcionar isso da melhor forma possível. E daí o Trize começou a dar indícios, né? A gente ia preenchendo ele de O primeiro, eu diria, como é que eu posso dizer, foi bem ruim, assim. Nossa. Vocês não tinham, vocês chegaram sem planejamento, né? Vocês não chegaram sem nada. A gente não tinha sistema que desse pra gente o que a gente precisava para responder o Trize. Não tinha, até a gente entender o que a Monique queria por competência, a gente colocava a caixa, e aí não dava certo, mas a gente foi pondo, foi errando. O primeiro foi do jeito que deu para fazer. Não tinha muito, né? Era um começo, não tem... Outra coisa que o Trize nos trouxe, assim, que a gente precisava, principalmente na parte de custos ali, ter a receita, né, dos nossos produtos. Então, você tem que ter a ficha técnica, e a gente não tinha a ficha técnica de nenhum produto. Então, com o RP também pedia ficha técnica. Então, a gente já foi colocando ERP e Trize juntos. Tipo, a gente nem conseguia a receita da onde, do que, sabe? A gente até tentou no início, aí a gente falou, a gente não vai conseguir preencher porque não tinha, tipo, parque privado, licitação, que hoje, o nosso planejamento orçamentário agora é de julho, meu Deus, tá fantástico, assim, né, já. Tem uma coisa extremamente importante.
Com o planejamento do Trize, a gente falou, bom, a gente tem esses 3 CNPJ, o que a gente vai fazer? Com o planejamento do Trize, junto com o RP, a gente falou, bom, vamos dividir a operação. Então, a gente focou, tem um CNPJ exclusivo para a indústria e um CNPJ exclusivo para revenda. Foi quando a gente fez o nosso primeiro direcionamento, porque a gente falou, não tem como controlar estoque, compras, todas as coisas. E, ao mesmo tempo, a gente percebeu que tinha uma capacidade ociosa na indústria, né? E aí a gente começou a vender para outras empresas do ramo também. Só que empresas menores que compram as peças, assim como a gente comprava lá no começo. Então, além de ter a nossa industrialização, ela ser para nossa capacidade, a gente consegue industrializar para terceiros também. Abrimos outro leque de receita, né, mano? Isso. Em 2020. E a gente começou a acompanhar esse canal aí, a gente viu que estava começando a dar certo, e aí a gente falou, então, vamos atacar esse campo aqui também. Então, a gente vende para público, privado e para revenda, varejo, né? Tem um relatório que é a inversão gerencial, que a gente puxa dentro do nosso ERP. Só que aí que a gente começou. Quando você extrai os dados, você consegue entender que algumas coisas estão direcionadas erradas em plano financeiro e centro de custo. Aí a gente começou a organizar isso de novo, porque uma coisa é você jogar lá dentro do sistema e achar que está certo. Só que quando você vai extrair para uma segunda etapa, que era o Twizy, a gente via que tinha que fazer ajustes. A gente ficava com isso, a gente planejava um valor para a máquina de equipamentos e ele ultrapassava. Por quê? Porque tinham lançado móveis e utensílios da cozinha para isso. O Twizy, ele foi doutrinando o nosso Foi calibrando o recebimento. Exatamente. Até a gente conseguir agora fazer com que todo mundo entenda para que vai o direcionamento de cada coisa. A gente tem utilizado também, agora, bastante como um processo de auditoria, né? Então, hoje em dia, é o Trize que coloca a luz para a gente ali no foco. Por exemplo, o Mico falou, gente, essa conta aqui tá estranha. A gente vai abrir, aí você começa a puxar ali, né? Ou começa a pegar o novelo de lança e ver, opa, tem coisa errada. Então, a gente estava vendo ali uma conta nossa ali de manutenção de veículos, que faltava a gente pensar em renovação de frota. Um veículo só gastou 90 mil reais. 50 então, no primeiro semestre e 45 no segundo, tipo. Então. É uma coisa que passaria batido. Vai passar. Batido. O caminhão quebrou, beleza, conserta, segue, vida que segue. E tu não tem aonde olhar aquela específica conta ali. E aí, quando tu começa a ver, tu fala, opa. A outra que a gente tem utilizado também o Trize tem apoiado a gente na precificação. Tanto o custo, quanto também a gente mensurar a questão de despesa fixa. Quanto que aquilo representa do percentual, entendeu? Por exemplo, e aí a gente vê, eu preciso aumentar meu faturamento, porque senão eu não vou ter, vai ficar muito caro a despesa fixa aqui, então minha operação está muito ineficiente. Né? Então, mesmo eu diminuindo a minha margem, compensa para eu conseguir diluir essa despesa fixa, né? Para conseguir ter um retorno melhor. Então, acho que no primeiro semestre desse ano a gente fez isso, né, Mana? Fez. A gente fez um planejamento orçamentário, depois a gente fez a questão do cenário, né? Colocando um cenário mais otimista com um crescimento lá de, não lembro se era 10 ou 20% a mais de faturamento. E a gente viu, cara, a gente aumentando pouca coisa pouca coisa não, né? 10% de faturamento, o nosso resultado, tipo, triplicava. A gente espera os resultados, porque isso é um gás, né? Tu sabe aonde tu quer chegar depois do planejamento. Fica naquela expectativa agora do resultado do mês. E aí é uma responsabilidade. Legal. Ou chega. Né, mano? Sim, graças agora, a Deus a gente sempre... Eu acho que o que mais trouxe pra gente, assim, foi uma maturidade inteira do time, de modo geral, assim, de questão corporativa, né? Lógico que eu diria que isso aqui é a junção do Trize com a Senior, né? A gente saiu de uma empresa que era muito mais de artesanal, né, para uma coisa muito mais profissional. E hoje a gente se sente muito mais confortável de tomar decisões. Eu acho que isso é o que me traz, assim, a sensação de, mesmo sabendo que às vezes eu vou ter que tomar uma decisão, ou o Rafa, enfim, a gente, né,
que está Sim. fora do planejado, a gente sabe o quanto pode fazer aquilo ou não, sabe? Assumir o risco, né? Falou assim, não, beleza, vou assumir esse risco? Vou assumir, mas tu Porque tá muitas ciente vezes a do Monique risco que é, entendeu? exato, Sim, às vezes a sim. Monique vira e fala: "Gente, mas ó, isso aqui, isso" não, beleza, a gente sabe, pode Uhum, vir uhum. que a gente vai dar conta. Então, é isso, acho que essa sensação aí e tá ali, né, olhar para os resultados, saber o que tá acontecendo, né, Te traz confiança, né? confiança, Uhum, uhum, uhum. isso aí.